Backstage Tricolor tá na área e você tá ligado aqui no nosso canal. Chegamos à 8ª edição, estão nos deixando sonhar. Vamos falar dele, Felipe Carbacho. Como é que é, Vitor? É Felipe só ou é Carbacho? Como é que eu devo chamar o nosso camisa 8? Eu nem chamo de Felipe, né? Eu chamo só de Carbaggio, né? Acho que fica bem mais pomposo, digamos assim. Sim, é isso aí, é coisinha do Renato Portaluppi. Ele começou a chamar de Felipe, porque eu acredito que ele não tem coragem de tentar pronunciar o sobrenome, né? Ele fica com medo de falar Carbaggio, Carbacho, Carbaggio. Eu também acho. O Renato não falava nem Orejuela, né? Chamava de Panita. Imagina Carbaggio. Eu lembro daquele energético, né? Que era patrocinador do Flamengo, Carabao. Eu lembro desse Sim. energético aí toda vez. Não, e a gente está falando, né, em gringos, né? O Carbacho também é o sobrenome do Brian Rodrigues. Isso eu tô só trazendo uma curiosidade, tá? Eu não tô secando aqui o futebol e a qualidade do Carbacho. É só brincar, porque realmente o Brian Rodrigues, o sobrenome dele também é Carbacho. Também uruguaio, né? Mas não vamos falar dele, pelo amor dos meus filhinhos. Ó, coincidência, Vitor. Hoje faz um mês. Carbacho não joga pelo Grêmio. Foi exatamente no dia 8 de março, né? Não, de abril, né? A final do Gauchão, né? Então, um mês aí sem Carbacho com a camisa do Grêmio. Ele está sofrendo por causa de uma pubalgia. E, olha, pelas informações, não deve voltar tão cedo, né? Ninguém está falando em volta de Carbacho ainda. E ele, o Vitor, que tem experiência aqui na Europa, né? Ele jogou no Sevilha B, e o Sevilha B disputou, né, naquela temporada, a segunda divisão da Espanha. Então, mesmo sendo segunda divisão, mesmo sendo a equipe B, o Carbacho tem experiência aqui no futebol europeu, e por isso que quando chegou não sentiu o peso da camisa do Grêmio. Eu senti, claro que na estreia eu achei ele um pouco nervoso e tal, mas depois eu vi que ele tomou conta do meio campo, ganhou o respeito da torcida e do treinador Renato, e tem aí agora os torcedores com saudade dele, né? Tu também tá com saudade dele, Vitor? O Carbaggio ele fez 12 jogos, né, pelo Grêmio, marcou um gol. Ele, né, uma das promessas aí para esse ano, né, tem muita expectativa em torno do nome dele. Ele muitas vezes jogava ali mais como segundo volante, muitas vezes pelo meio. Obviamente eu tô esperançoso aí, espero que ele retorne e quem sabe vire titular do Grêmio ao longo do ano. E para a gente só relembrar, o Vila Sante, ele seria um concorrente do Carbacho ali no segundo volante? Sim, acredito que sim, né? O Grêmio tem buscado jogar com, né, o segundo volante com características também de criação, né? Muitas vezes o próprio Bitelo joga por ali. Então, todos esses jogadores aí podem, em determinados momentos, estar alternando essas posições, né, a partir da segunda volância ali até, né, os meios. Então, eu acho que o Renato, ao longo do ano, vai trocar bastante esses jogadores de posição até realmente encaixar, né? Mas no futebol ele não é pebolim, né? Então, o pessoal troca de posição. Como é que o pessoal chama pebolim aí em Portugal, Rafael? Matraquilhos. Matraquilhos? É. Eu me criei lá por Tubarão, Laguna, lá a gente chamava de Pacal. Não sei se no Rio, como é que chama no Rio Grande do Sul. Lá, pelo que eu me lembro, todo mundo chama de Fla-Flu. Bom, mas vai chamar o jogo Pebolim no Rio Grande do Sul de Fla-Flu? É, Não faz, não eu, faz me, muito sentido, né? eu cresci falando Fla-Flu. Depois que Poderiam eu fui chamar de descobrir que tinha Grenal. outro nome. Poderia, Mas Grenal parece que, ou falando agora assim, não combina com um jogo de brinquedo, né? Grenal é tão sério que não dá para chamar de um jogo de brinquedo, né? Gostou dessa, né? então, quer, Me surpreendi com o meu comentário agora. então quer dizer que o Fla-Flu perto do Grenal é um jogo de criança. Eu falei com um torcedor do Fluminense essa semana e ele falou para mim, para ele a maior rivalidade é o Grenal.
Ouvi isso de um torcedor do Fluminense. Sei, todo Não gremista, fui eu que falei. todo gremista e todo colorado concorda com essa afirmação. Aí eu nem precisei falar, né? Foi ele que disse. Então, quem sou eu para contrariá-lo? Certo. Né, hoje a gente está no episódio 8 aqui do Papo Aleatório, do Backstage Tricolor, por isso estamos falando do Carbaggio, né? Mas já que falamos de Flamengo, tem um jogador da base do Flamengo que foi relacionado para a partida de hoje do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, e o Rafael sabe quem ele é, né? Ele tem um jogador homônimo hoje no Grêmio, então é fácil não saber qual dos dois é pelo nome, né? Pelas características físicas é muito fácil diferenciar. Mas de quem que eu estou falando, Rafael? Pois é, Vitor. Hoje eu acabei conhecendo, então, Ronald Barcelos. E aí está a grande diferença, né? Ronald Barcelos. A outra grande diferença é que esse Ronald que estamos falando é atacante. E tem aí alguns gols marcados pelo Brasileiro Sub-20, né, do ano passado, 2022. E esse ano, não sei se já começou o Brasileiro Sub-20, não estou acompanhando, confesso. Mas eu sei que o Ronald Barcelos, então, é carioca. Teve aí, como o Vitor falou, passagem pelo Flamengo. E agora, não sei porque, me veio na lembrança aqui um menino também que começou cedo no profissional do Grêmio, que também era atacante, velocista, assim, o Marcelinho. Em 2003, ele começou ali no Grêmio, e depois, em 2004, ajudou o Grêmio a cair para a segunda divisão e tal, mas isso não é bom lembrar. Mas me lembrou agora, o Wesley não, eu já confundi o Wesley Pombo, né, que também é outro atacante da base do Grêmio, e agora o Ronald Barcelos, então, está relacionado para o jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. Será que pode tomar Red Bull antes do jogo, Vitor? Essa é uma dúvida que, né, a gente fica aqui quando vai enfrentar, né, o Bragantino, né, que foi adquirido não faz tanto tempo pela empresa austríaca Red Bull, né? Só que às vezes não dá um efeito muito bom, né? O jogador pode ficar ansioso, pode errar o bote, pode daqui a pouco deixar o Suárez na cara do gol, né? O Ronald seguramente Que vai assim ser. seja. O Ronald seguramente vai ficar no banco de reservas, talvez nem entre em campo, né? Mas é a novidade, Sim. Uma das novidades aí para essa partida. Então a gente fica aí, já estamos ansiosos aí para esse jogo de logo mais do Grêmio e Red Bull. Eu só espero nada mais que uma vitória e um gol do Suárez, só isso. A grande expectativa, né, do primeiro jogo do Grêmio nesse brasileiro na Arena é uma vitória, né, obviamente, e com gols de Suárez. Tá, e por que estamos falando de Suárez, hein, Vitor? Por que estamos falando de Suárez? O que você tem para falar agora sobre a família Suárez, hein, Vitor? O Suárez sempre é um dos nomes mais comentados do Grêmio, e o Suárez sempre se mostrou um cara mais família, e obviamente trouxe sua família para Porto Alegre, e o filho dele, Benjamin, né, Benjamin Suárez, tá jogando no Sub-10 do Grêmio e fez 2 gols ontem pelo Sul-Brasileiro Sub-10. Né? Então o Grêmio venceu o Curitiba por 2-0, 2 gols de Benja Soares, né? Ou quem sabe o daqui a 10 anos um futuro craque gremista. Olha aí, hein? Seria muito interessante, né? Eu vou ter uma curiosidade referente, né, aos países, né, vizinhos do Brasil, que né, quase a totalidade fala espanhol. Aqui no Brasil, geralmente, a gente chama as pessoas pelo primeiro nome e o último sobrenome. Lá não, lá eles falam pelo primeiro nome e o penúltimo sobrenome. Então, o Benjamin não é Benjamin Carbaggio Soares, né? Exemplo. Benjamin Soares Balbi, ou Balbi, não sei qual é a pronúncia. Mas o Soares não é. O Soares não é o último nome dele. Imagino que o do próprio Soares não seja, né? Com certeza também não é. Já estou abrindo aqui na Grêmiopédia, né? Sempre claro. A Grêmiopédia aqui como base aqui para as nossas pesquisas. O nome do Soares, na verdade, ele é Luiz Alberto, né? Luiz Alberto Soares Dias. Olha aí, viu? Não é o último mesmo, viu? O Vitor traz informação aqui no Backstage Tricolor, meu amigo.
Eu aprendi isso aí na época do Marcelo Moreno, porque o Marcelo Moreno é Marcelo Moreno Martins. É verdade. 3 N's, Marcelo Moreno Martins. É, O Marcelo Moreno, acho que não, eu acredito, não sei se é a mãe dele ou o pai dele que é brasileira. Né? agora não Brasileira vou lembrar qual dos dois. brasileira ou brasileira, não sei se é a mãe ou o pai. Até ele chegou a jogar Sim, na categoria de base da seleção brasileira, mas, obviamente, verdade. seria muito mais fácil sempre ser o dono da camisa 9 da Bolívia do que da seleção brasileira, que ele não ia nem ver a cor, né, na profissional. Não tinha como. Não Ele teria. jogou ali 2009. Eu não vou lembrar os anos que ele jogou na seleção, mas ele enfrentou caras bons na seleção brasileira, né? Nos confrontos ali, né? Sim. E aí ele deve ter pensado, né? Pô, se eu tivesse do outro lado, eu não estaria em campo. Exatamente. Né? Continuando aqui falando de Bragantino, então, o último enfrentamento foi no dia 16 de novembro de 2021. O Grêmio na Arena venceu por 3-0. Diego Souza, Olha, Lucas Silva e Jonathan Robert marcaram os gols gremistas da oportunidade. O técnico era o Wagner Mancini. Falando em técnico, vamos falar do Renato, então, né, que hoje é o nosso comandante gremista. Em 2011, o Renato viu um jogador na base que ele achou por bem levar para o profissional para treinamentos, né, fazer parte do grupo. Acabou não estreando com ele, mas hoje está fazendo aniversário, joga no Brasiliense. É o Yuri Mamute. Yuri Mamute fazendo 28 anos, né, ele que é de 7 de maio de 1995. Quem viu futebol nele foi o Renato Portaluppi. Fez a estreia já com o Celso Roth, numa derrota para o Curitiba por 2-0 em 8 de outubro de 2011 e se despediu, né, dos campos pela camisa do Grêmio numa derrota para Chapecoense por 3-2. É aquela derrota do Roger Machado, né? Roger Machado não, é do Roger Machado? Deixa eu ver isso, uma derrota do Roger Machado. Foi aquele jogo que o Grêmio saiu vencendo por 2-0 e tomou uma virada. Gol nos acréscimos do Apodi. eu ia dizer, foi o jogo que o Apodi virou meme, né? Sendo o Super Mario com a estrelinha, né? Sim. Se não estou enganado, ele deu uma arrancada, né? E aí virou meme. Bom, só uma curiosidade rápida aqui, Vitor, antes de tu continuar, sobre eu fui falar Vitor e fui falar Vitor do jogador. O Yuri Mamute e o Wesley Pombo, eles são dois jogadores que se destacaram na Copa Cidade Verde, lá em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. É uma Copa aí que existe há muitos anos e que hoje, atualmente, eu não sei se ainda existe, tá? Eu não vou falar aqui sem saber. E o Yuri Mamute foi destaque lá, com a camiseta do Grêmio, em 2005, se eu não estou enganado, ou 2007, sub-12. 2007, sub-12. E depois, em 2014, no sub-10, o Wesley Pombo também foi destaque, foi artilheiro, o Grêmio foi campeão. E depois, então, os dois acabaram virando profissional, né? Tiveram aí poucas oportunidades. O Mamute até teve mais, né? No Grêmio. E o Wesley ainda está procurando, né? Ele é emprestado, quando vê ele volta. Não sei se vai dar certo aí o Wesley no Grêmio. Quem sabe um dia. Mas é só uma curiosidade aí que é legal saber, né? Ver os atletas lá no início e hoje comparar para ver se foi ou não foi, né? Se deu certo ou não deu. Verdade. Ontem a gente falou do Luan, né? Camisa 7 Luan. E o Luan ele teve um jogador que apareceu como substituto dele no Grêmio. Né? Inclusive o Luan chegou a ser reserva dele, que é o Jean-Pierre. E o Jean-Pierre está completando 25 anos hoje. O Jean-Pierre que é de 7 de maio de 1998. Né? Um jogador que parou, né? Parou de atuar. E às vezes vive uma expectativa de um retorno. Fica o nosso carinho aí do backstage tricolor pro Jean-Pierre, não só pelo aniversário, mas para que ele possa estar bem, né, mentalmente, e que a gente torce sim para que ele se recupere assim e possa voltar a jogar.
Não precisa ser na elite, porque o importante é se divertir. Se ele puder voltar a jogar e se divertir, que seja em qualquer divisão, que seja em qualquer clube, que seja no futsal do Grêmio, sei lá, mas que ele se divirta, que ele seja feliz. Óbvio que vai ser difícil esse vídeo chegar até ele, mas se chegar, um abraço para ti, GPR. Tamo junto. Sim, com certeza, fica a nossa torcida aí pelo Jean-Pierre, independente de onde for, né? Mas se for com a camisa do Grêmio, melhor ainda. Ele fez 22 gols em 141 jogos. É triste. Já que falando, pode via falar. A qualidade dele. A gente via a qualidade dele, tem aí os lances no YouTube, quem olhar vai se admirar que um cara com a qualidade dele não tá hoje jogando, né? Mas, vamos lá, estamos na torcida. Segue aí, Vitor. Tu conhece o Roney Paulo Trave? Eu faço ideia de quem seja, mas eu não vou me arriscar aqui ao vivo e de errar quem é. Mas ele usava luvas? Usava luvas, jogou entre 72 e 75 no Grêmio, né? 1972 e 1975. Fez 187 jogos. A gente está falando do Picasso, né? Goleiro do Grêmio, nos anos 70. E ele era recordista. Ele tinha ficado 601 minutos sem sofrer gols pelo Grêmio. Só que teve um cara que meio que dizimou esse recorde aí. Um cara chamado Marcelo Groi. Dizimou, foi ótimo. Dizimou, o Paulo Santana não gostava muito dele. É verdade. Só pro pessoal que não é bom de matemática, viu? 601 minutos é quase 7 jogos completos, tá? Imagina hoje, vamos dizer assim, o Gabriel Chapecó, Gabriel Grando, ficar quase 7 jogos sem tomar gol, né? É difícil, né? Então, o Picasso aí tem que ser lembrado por essa história aí que ele fez e que ninguém vai apagar esse recorde dele. Por mais que ele tenha sido, né, superado ou dizimado. O Marcelo Groi ficou 870 minutos sem sofrer gols, né, praticamente 9 jogos. Esse recorde foi em 2018, né? 2018 que o Grêmio começou um ano que tinha tudo para ser mágico, né? O Grêmio goleou no Grenal, aquele time que jogava por música com o Arthur, até o Jael fazendo gol de falta. A gente tinha uma expectativa enorme, gigante a respeito daquela temporada. Infelizmente não acabou como a gente gostaria, né? Aquele 2018 do Grêmio é como a seleção brasileira de 2006, né? Para muitos, a seleção brasileira de 2006 era a melhor seleção, melhor do que a de 2002. Só que quem ganhou foi de 2002, assim como o Grêmio de 2018, primeiro semestre, era melhor, muito melhor do que o Grêmio de 2017, mas quem ganhou foi de 17. Então, e quem fica na história é quem levanta a taça. Exatamente, não adianta, né? Quem levantou a taça, um dos jogadores aí, né, que estava lá, era Bressan, era Bruno Cortez. Esses jogadores levantaram a taça, não importa quem vier após eles, né? Se for melhor, não adianta só levantar a taça que não será tão bem lembrado. Apesar que o Bressan, o pessoal esquece que era ele que jogou as 2 partidas das finais da Copa Libertadores de 2017. E devem ter esquecido até do Cícero, que fez o gol, Cícero, não fez o gol? Do Cícero, sim, fez o gol da ida, né? Passe do Jael, gol do Cícero. Grêmio 1, Lanús 0. Esqueceram do Cícero, pode ter certeza. Assim como até o Fernandinho não é tão lembrado, né? Fez o gol também. Na Argentina. O primeiro foi dele, se eu não me engano, e o segundo foi do Luan. Sim. Golaço do Luan. E aí, o que mais temos para hoje? Então, hoje a nossa pauta era meio curta, né? Você tem alguma coisa a acrescentar sobre algum outro assunto, né? O Rafael que achou um cantinho em Portugal. A gente deu sorte que na hora de gravar o vento não tá tão forte assim. Exatamente, a gente faz o que pode para continuar o Backstage Tricolor, custe o que custar. Então, para encerrar, Vitor, eu quero deixar aqui aquele convite, né, para o pessoal acessar gremiopedia.com
e dar uma olhada lá nos últimos confrontos contra o Red Bull Bragantino e ficar aí com os dedinhos cruzados para que a gente vença hoje. E, se tudo der certo, voltaremos aqui, né, se você tiver inscrito, claro, se você deixar o like, se você comentar, compartilhar com o seu amigo tricolor, né? A gente volta com uma boa notícia. Espero que seja a vitória do Grêmio. Senão a gente inventa uma boa notícia. Boa notícia sempre é bom. Com certeza. A palavra-chave hoje para deixar nos comentários é Picasso, né? Quem assistiu até o final vai comentar lá no final do vídeo, Picasso, para a gente saber que você chegou até aqui. A gente segue aqui trabalhando nos bastidores para em breve trazer convidados, né, que fazem parte da história, fizeram ou fazem parte da história do Grêmio. Isso. E aí fica aqui nossa torcida pelo Grêmio hoje na partida contra o Red Bull Bragantino, né? Hoje é dia de Grêmio, então não dá pra gente também fazer não dá pra gente fazer um vídeo muito longo, porque o pessoal não tem muito tempo, né? O pessoal deve estar assando um churrasco, se preparando para logo às 6h30, tá torcendo pro Grêmio de Soares e companhia fazer gol, né? Fazer gol, vencer, e aí fica as expectativas aí dos nomes, né, que talvez possam surpreender, né? Não sei se vai ser uma reestreia do Adriel, mas independente de quem jogar, fica a nossa torcida por quem veste a nossa camisa. Exatamente, até a gente tinha comentado, mas eu acho que não chegou a falar, né? O João Pedro foi confirmado, né? Tá lesionado mesmo. Então agora a torcida é pelo Fábio para que ele possa jogar bem e representar ali os bons laterais direitos que a gente tem na história do Grêmio. E em breve, talvez, aí o João Pedro já pode voltar, porque é sempre bom a gente ter duas opções, porque o Campeonato Brasileiro é longo e a gente tem que ter um bom elenco forte, como o Renato sempre fala. Quando faltam peças, o Grêmio não joga 100%, então que as peças estejam todas à disposição dele para que o Grêmio possa vencer e a gente não tenha que ouvir na coletiva depois, é que nós não estávamos com todas as peças. Fica a minha crítica para encerrar. Então, né? Turn down for what? Só a vitória importa hoje. É isso aí. Pra cima deles. Faltam 6 horas e 15 minutos pro jogo. Vamos lá. Quem assistir vai faltar menos, né? Mas valeu. Certo, então, Rafael, valeu. Saudações tricolores, tricolores. Eu acho que vai ser 3-0 hoje, hein? Mais uma vez. Feito, Vamos, Grêmio.